Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Satisfação imensa tê-los aqui. E hoje, gente, eu falo sobre um tema bastante assim recorrente. Vocês me perguntam muito: quanto tempo dura um processo, né? Esse processo tal, tá demorando muito ou é rápido, é devagar? E hoje eu mostro para vocês alguns dados oficiais sobre essa questão dos processos, né? Questão dos processos. Então, isso eu vou apresentar para vocês aqui. Como é que é o tramito processo na Justiça Federal, como é um processo de pensão militar, um processo de reforma militar, se ele demora muito, demora pouco, e vou dar esses insights aqui para você, essas dicas aqui do meu dia a dia profissional de advogado especialista na área e de professor de direito também. Pois bem, sigam-me nas redes sociais, sejam muito bem-vindos, se inscreva no nosso canal, fique muito à vontade, é uma satisfação tê-lo por aqui sempre. Fala comigo, certo? Fala comigo, se inscreve no nosso canal, vai ser muito importante para a gente, tá bom? Aqui tem todos os links aqui na descrição, na biografia do canal, do nosso canal do YouTube. Tem meu WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso site, tem tudo, tá certo? Tem o nosso e-mail e a gente vai distribuindo conhecimento e ajudando todos vocês. Pois bem, gente, o CNJ ele traz alguns dados oficiais. Todo ano ele publica uma coisa chamada Justiça em Números. É uma publicação que ele faz, né, baseado na discussão da produtividade dos juízes e servidores. Eu vou mostrar isso aqui só como uma questão de, de insumo para vocês verem que eu não estou falando do nada. Então são pesquisas com teor estatístico rigoroso, então temos sempre esse cacuete aqui de professor que eu, né, uso nas minhas aulas e não só uso nas minhas aulas, uso também no meu dia a dia profissional de advogado. Veja bem, se você pegar aqui, gente, isso aqui, ó, é um dado que o SNJ traz, ó, o tempo médio dos processos eletrônicos e físicos pendentes por tribunal. Os processos nos últimos anos, todos têm sido processos eletrônicos. Então, por exemplo, eu, advogado, eu hoje protocolo processo em todo o Brasil. Eu tenho um processo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Amazonas, Distrito Federal em Números, Rio de Janeiro, processos por todo lugar, certo? Vários estados do Nordeste. Então a gente consegue hoje acessar todos os processos, porque os processos são processos eletrônicos. Pois bem, o CNJ faz esse levantamento, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de gestão, de controle externo do Poder Judiciário. Aí, como todos os processos militares federais, gente, eles são na Justiça Federal. Eu fiz até aqui um pequeno esquema, aqui um mapa mental, né, que seria o tempo de duração dos processos judiciais de militares federais. Aí incluo pensionistas, incluo dependentes militares, incluo todas essas pessoas que estão nesse conjunto, certo? Então, essa é uma questão importante. Então, eu elenquei 4, basicamente: reforma militar, pensão militar, as cobranças de valores, que são de compensação pecuniária, de gratificações que foram pagas, adicional de compensação orgânica, uma remoção, na verdade, um retroativo que não foi pago ao militar, e a questão da anulação dos processos disciplinares. Pois bem, e aí, voltando aqui para o relatório do CNJ, nós vamos ter o dos chamados, né, TRFs. A média de tempo está aqui, ó, dos processos federais. Então, se eu pegar o TRF, nós temos 6 TRFs. Só para dar um exemplo eu vou mostrar um mapa aqui para vocês entenderem. O país é dividido, cada justiça federal de cada estado é uma justiça federal. Federal do Ceará, de São Paulo, Rio de Janeiro, de Goiás, cada uma. E cada uma dessas justiças federais estão agrupadas em tribunais regionais federais, que são os tribunais onde os recursos, né, que a gente recorre são julgados. Então, eu vou mostrar aqui um mapa para vocês entenderem bem. Ó, o TRF1 é toda essa parte aqui, ó, amarela, certo? Quase laranja aí para vocês, certo? Que inclui, que tem como sede aqui Brasília, Distrito Federal, e todos esses estados. Ó, que tantos estados. Então, é uma quantidade grande de processos, inclusive inclui Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Amapá, ou seja, todo o norte do país,
uma parte do Nordeste, o Centro-Oeste e o próprio Distrito Federal. O TRF2 é apenas o quê, gente? Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio de Janeiro e Espírito Santo aqui na pontinha. O TRF3 é São Paulo e Mato Grosso do Sul. O TRF4, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o TRF6, que foi recentemente criado, ano passado, abrange agora o estado de Minas Gerais. Ou seja, Minas Gerais, só Minas Gerais vai ter um TRF para si, porque o volume de processos que Minas Gerais tem. Pois bem, depois dessa explicação, eu mostro para vocês aqui o dado. Então, veja só, qual é o processo aqui? Esse lado de cá, gente, ó, o lado direito da tela de vocês, que vocês ficam vendo, ele vai ter os processos eletrônicos, que é o que nós vamos se concentrar. A maioria dos processos hoje, há alguns anos, eles são todos eletrônicos em todos os estados do Brasil e nos tribunais. Então veja, qual é o tribunal menos congestionado? O tribunal da 5ª região, que é o tribunal que abrange a maior parte dos estados do Nordeste. Então, hoje, um militar federal que está, por exemplo, localizado aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas e Sergipe, ele provavelmente vai ter o processo mais rápido de todos. Segundo ponto, o Tribunal Regional Federal dá o 4, que é o segundo mais ágil. Qual é o TRF5? Que é o TRF4, que é o que, pessoal? Que abrange os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a sede em Porto Alegre. Pois bem, então veja, os nossos irmãos do sul do país, eles terão o segundo processo mais rápido hoje em tese. Por quê? O processo dura 2 anos e 6 meses no TRF5, no Nordeste, lá na maior parte dos estados do Nordeste, e 2 anos e 11 meses em média. E aí depois vem o Rio de Janeiro e Espírito Santo, com 3 anos e 2 meses, TRF3. Isso aqui é para a conclusão total do processo. E veja que no TRF6 em Minas Gerais, gente, a média de tempo é caótica. 4 anos e 7 meses. Em média demora muito. Bom, isso aqui é uma média geral. Se a gente for, pessoal, para médias mais específicas por estado, a gente vai ver que temos alguns estados que os tribunais serão muito mais rápidos, certo? Mais rápidos. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um índice que o CNJ usa, que é o IPC-JUIZ. Esse índice quanto maior o índice, melhor, menos congestionamento e mais produtividade. Veja o TRF5 aqui, Alagoas. A Justiça Federal de Alagoas é uma das melhores do Brasil. Certo? Nós vamos ter outros estados também que tem um índice muito bom. E aí eu vou mostrar aqui um gráfico que é bastante interessante. Parece ser complicado, mas não é. São 2 vetores, veja só. Um de congestionamento líquido e outro de produtividade do magistrado. E aí a gente vai ver que, cruzando esses 2 quadros, você vai ver que a gente vai ter nos estados de Alagoas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os magistrados serão os magistrados mais produtivos e aquele Justiça Federal daquele estado, aqui, Santa Catarina, Alagoas e Rio Grande do Sul, terão a menor taxa de congestionamento, ou seja, os processos têm sido distribuídos, julgados e a coisa tem andado de maneira muito grande. Já, por exemplo, a gente vai ter o DF, que é uma taxa de congestionamento grande, São Paulo também, Amazonas também, Mato Grosso do Sul, então são muito grandes, apesar do que. Então, essa é uma questão interessante. Aí tem outros estados aqui, que estão aí numa mediana, Paraíba, Piauí, tá? Ok? Então, o que a gente tem? Vai depender de cada caso. Agora vamos aqui para um insight de maneira da minha experiência. Veja só. A reforma militar, gente, ela vai ter perícia judicial em regra. Então, ela vai ter uma demora normal no processo. É normal que ela demore mais. Por quê, professor?
Por quê, doutor? Porque vai ter aquele prazo para que haja marcação da perícia. Só que ela não tem audiência. Então isso vai variar. Isso é uma vantagem. As reformas militares elas andam a depender da velocidade do que as perícias acontecem, certo? Pensão militar, aí vai depender. Tem audiência? Com audiência, se ela tiver audiência, e aí precisa ter pauta, ou seja, né, calendário para o juiz fazer audiência, ela vai demorar mais. Se não tiver audiência, ela demora menos. Claro, se for num estado rápido, gente, por exemplo, recentemente fiz uma audiência no estado da Bahia, Salvador, uma audiência de pensão militar, né, uma habilitação à pensão militar lá, uma disputa entre a companheira de fato que era e uma ex-esposa lá que se habilitou e atrapalhou toda a pensão. O que é que ocorre, gente? É óbvio que com a audiência demora um pouco mais, mas em Salvador, o processo caiu uma vara, um juiz bem diligente, uma vara diligente, e aí as coisas irão andar mais. Se esse processo é um processo de cobrança de valores, como por exemplo, compensação pecuniária, vou colocar aqui para vocês, compensação, saiba o que é compensação pecuniária, ele vai, né, ser um pouco mais rápido, gente. Óbvio que não tem como ser tão rápido a depender do estado, se for um estado caótico aí, mas ele vai sair tranquilamente, ok? Nesse caso, não vai ter nem audiência, nem perícia, porque não precisa aqui nessas cobranças, é uma questão de matéria apenas de direito. No caso de anulação de processos disciplinares, aí vai depender de várias coisas, gente. Mas, em geral, esses processos são processos rápidos, ok? E aqui eu estou colocando algo que é mais afeto aos policiais militares e bombeiros militares do Estado do que propriamente aos militares federais. Mas eles são bem rápidos. Ô, doutor, você está fugindo da raia, não quer dar um tempo aqui. Gente, aqui as reformas militares vão demorar pelo menos, e aí eu digo uma média mínima aí, 2 anos, gente. 2 anos, certo? Para pelo menos ter sentença. Aqui vai demorar, a depender de audiência, gente, mais ou menos uns 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Claro, obviamente, isso depende de cada estado, gente. Veja, vou dar um comparativo para vocês. Se for em um estado, por exemplo, que a gente falou aqui no Justiça em Números, vocês irão ver que é muito mais rápido, certo? Esse é um ponto fatal, por exemplo. Se eu pegar um estado, por exemplo, de Alagoas, vai ser muito rápido, né? Eu tenho sentença e processo, por exemplo, em estados do Nordeste, em que todo o processo, gente, demorou 11 meses. Foi para o TRF, o TRF5 julgou, foi para o STJ, voltou em 11 meses. Então, claro, isso é um tempo recorde. Recorde. Então, foge aqui do que eu estou dizendo, desse tempo. Claro, uma compensação pecuniária. Você vai ter locais aí que vão ser 18 meses. 18 meses, certo? E outros locais não. Vai demorar bem mais que isso, a depender do congestionamento, principalmente dos juizados especiais federais. Tranquilo, gente? Espero que eu tenha ajudado aqui com esse conteúdo de vocês. Eu tenho certeza que sim, para vocês entenderem a lógica dos processos e o que está por trás disso. Se você tem interesse, gente, que eu veja seu processo ou que dê por exemplo, uma opinião, ou que você me consulte, estou à disposição de vocês, criar esse elo, essa conversa, essa boa relação que eu tenho aqui sempre com todos vocês. É uma satisfação servi-los e ajudá-los e servir ao próximo sempre aqui com esse nosso conteúdo todos os dias. Todas as semanas, na verdade, no nosso canal. Temos agora vídeos segunda, quartas e sextas, todas as segundas, quartas e sextas. Em seguida eu vou começar com as lives. Deixe sua pergunta, deixa seu comentário que eu vou ficar bastante feliz com essas suas perguntas, tá bom? Deixe seu comentário, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e também deixe seu like, seu joinha. Será uma satisfação imensa tê-los por aqui, conversar com cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus e tenham um excelente dia, um abençoado dia. Tudo de bom. Até a próxima.